Muito bom estar aqui mais uma vez. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Tá com saudades, né? E, e é uma alegria poder estar mais uma vez com vocês. E eu espero que, da mesma forma que Deus foi conosco durante todos aqueles 72 dias, eu tenho certeza que Ele será conosco nesses 142 dias também. Então, vamos criar uma expectativa, sabe, de revelação de Deus, algo que eu costumo sempre dizer que hoje informação tem muita e é acessível praticamente à maioria das pessoas a informação, mas a revelação ela só é acessível àqueles que realmente é, buscam a Jesus de uma maneira diferente, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, toca a Jesus de uma maneira diferente. Então, vamos criar essa expectativa, sabe, no nosso coração, assim, Senhor, eu quero ter uma revelação do Senhor, eu quero que o Senhor ministre no meu coração, na minha vida, algo diferente daquilo que o Senhor já revelou, já mostrou, nas outras vezes em que eu me debrucei sobre a Tua palavra. Eu tenho certeza que quando a gente cria uma expectativa e declara isso, porque é importante a gente verbalizar, né, a nossa expectativa, é como se a gente estivesse criando no mundo espiritual algo para que a gente possa viver. Então, isso chama-se profecia, né, profetizar, a gente profetizar a nossa expectativa. Eu tenho certeza que o céu se move e a gente realmente vive essa expectativa é, com muito mais intensidade, né? Por quê? Porque Deus vai além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, né? Então, eu tô assim com bastante expectativa de que nesses 142 dias nós vamos poder compartilhar assim mistérios, né? Porque os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, né? Então, eu acredito que nós vamos ter acesso a esses tesouros ocultos de Deus, né? Então, eu queria que você criasse essa expectativa, né? E até falasse, Deus, fala comigo nessa jornada, nesse desafio bíblico que eu estou me impondo, né? Porque não é fácil, né? Muitas às vezes já há anos na igreja ainda não tiveram essa oportunidade de ler a Bíblia de capa a capa, né? De acessar capítulos, versículos contidos na palavra de Deus. Então, você pode viver isso nesse tempo. Então, a nossa oração, o nosso desejo é que isso aconteça. Mas eu estava pensando sobre o que compartilhar nesse primeiro dia, né? Primeiro dos 142 dias em que vamos juntos, né? Estarmos juntos, ainda que não virtualmente, ainda que não presencialmente, mas juntos, conectados na mesma palavra, né? Como a gente vai estar na mesma página, né? Com esse cronograma, de repente tendo a mesma revelação, né? Porque eu acredito que isso também pode acontecer em alguns momentos dessa nossa jornada. Então, eu queria que você pudesse, de repente, pensar um pouquinho sobre isso. Mas o texto que eu pensei para refletir nessa primeira live, né, nesse primeiro dia, eu estava até ontem na igreja e esse texto me veio à mente. É um texto que está no livro de Esdra. Esdra foi um sacerdote que ele foi desafiado, né, a voltar a Jerusalém para ajudar no processo, né, da reconstrução espiritual, né? Neemias teve a oportunidade de participar da reconstrução física, mas Esdras, como sacerdote, ele teve a oportunidade de ser esse personagem, né, que fora convidado, né, pelos céus a cumprir esse papel. E aqui já entra uma coisa que eu acho muito interessante. Todos nós fomos convidados por Deus para cumprir um papel espiritual aqui na Terra. Não apenas um papel
físico, não apenas um papel emocional de abraçar alguém, mas um papel espiritual, ou seja, de impactar a vida, família, lugares aonde o Senhor nos enviar. E a gente precisa ter essa mesma determinação, essa mesma obsessão que Esdras teve. A Bíblia diz que ele reuniu o pessoal, e porque o desafio que ele tinha era grande, de sair de onde ele estava para ir até Jerusalém, para iniciar essa missão dele. E o caminho para Jerusalém oferecia riscos. Risco por causa dos ladrões, salteadores, e riscos de morte também, de acidentes dos mais diversos, em que eles poderiam se deparar no decorrer dessa caminhada. Né? É interessante porque às vezes a gente acha que fazer algo bom nos livra do mal, mas ontem eu estava vendo algo que 3 missionários da Jucum, eles estavam a caminho lá da região norte, se não me engano, de Acre ou Porto Velho, e eles saíram de Campo Grande com carro, em 5 pessoas, e bateu o carro, 3 morreu na hora, né? 3 jovens, uma média de idade de 21 anos, e estavam fazendo uma coisa boa, estavam fazendo missões, e morreram. Então, o risco, quando a gente empreende uma jornada de viver o propósito de Deus aqui na Terra, o risco físico também é real, não apenas naquela época, mas o Deus daquela época é o mesmo Deus nosso. E a gente precisa aprender, quando a gente olha para a Bíblia, algumas situações, a contextualizar isso e extrair ensinamentos para que isso possa nos direcionar nos nossos posicionamentos. A Bíblia diz em Esdras, capítulo de número 8, o verso de número 21, o que é que esse camarada, esse Esdras fez. A Bíblia diz assim, na minha tradução NVI, ali, junto ao canal de Ava, proclamamos um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos com todos os nossos bens. Jejum. Então, eles não apenas oraram, jejum. Eu quero convidar você, de repente, sugerir a você que nesse período de 142 dias, você pudesse sacrificar um dia, ou talvez mais, aí fica a seu critério, um jejum, um período de jejum, para que você se humilhe, né? Quando a gente fala de jejum, fala assim de você abrir mão de algo, né, que te custe, né? Para sacrificar aquilo ao Senhor, né? Sacrificar aquele tempo ao Senhor. E a Bíblia diz que eles fizeram isso e com um propósito. Olha que coisa interessante. Então, não é. Às vezes a gente olha, mas eu vou fazer uma troca com Deus. Não, não é troca. Propósito. São propósitos. A Bíblia diz que eles proclamaram jejum, se humilharam diante de Deus para pedir uma viagem segura. Olha o propósito. Uma viagem segura para eles, os filhos e todos os bens. Então, quando você ora, sabe, pelo seu veículo, pela sua casa, por aquilo que você tem como responsabilidade de mordomia, você não está errado, não. Você está fazendo aquilo que um sacerdote Esdras fez, né? Quando você jejua para manter aquilo que, de repente, Deus já te deu, para que ele guarde, para que ele livre, você não está cometendo nenhum tipo de heresia, não, você está fazendo algo que a Bíblia diz que um sacerdote lá no passado já fez, né? E a Bíblia continua a dizer, o verso 22 diz assim, tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos da estrada. Olha só, tinha inimigo. Pois tínhamos dito ao rei, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Olha que coisa interessante. Ele já havia testemunhado para o rei. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, nosso Deus cura, nosso Deus liberta, nosso Deus salva, nosso Deus restaura, nosso Deus protege. Então, ele já havia declarado isso.
Eu não sei o que você já declarou, né, para as pessoas que estão no seu redor, mas mantenha a sua postura de fé, porque muitas vezes a gente faz declaração e a gente é provado naquilo que a gente disse como declaração. Porque o inimigo quer que a gente declare o contrário daquilo que a gente declarou anteriormente. Se você um dia disse para os membros da sua família que Deus cuida da sua casa, que Deus é o seu provedor, que Deus é aquele que cura, então não diga para eles que você está doente e que você está necessitado. Não diga, mas continue olhando para aquele a qual você disse que provê, que cura, que restaura e que supre as suas necessidades. É isso que eu olho para esse texto e vejo, né? Esse sacerdote dizendo assim, não, eu não posso diminuir a glória que eu disse que Deus tinha na minha vida, não. Eu falei para o rei que a mão dele era conosco, porque a gente obedece a sua palavra, né? Então, eu tenho que ficar firme, eu não vou pedir soldados, eu não vou usar artifícios humanos para vencer uma batalha que só Deus pode vencer por mim. Olha que coisa interessante. E o verso 23, eu finalizo com ele, diz assim: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos atendeu. Uau! Por isso jejuamos e suplicamos. Irmãos, às vezes a gente faz umas orações assim, bem sem vergonha, né? A gente acha que Deus tem tão somente que ouvir o que falamos, pedimos. Mas quando eu penso assim, na oração que a oração de súplica é um tipo de oração, são vários tipos de oração, mas a oração de súplica é um tipo de oração, né? É aquela oração, sabe, que custa lágrima, custa um coração dilacerado, mas não dilacerado pela circunstância, dilacerado por reconhecer a nossa insuficiência diante de desafios e reconhecer que nós temos um Deus que é suficiente, que nos aceita e nos capacita a vencer esses desafios. É essa oração que você fala assim, Senhor, é só o Senhor, é só o Senhor, eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro plano, eu não tenho outro escape, eu só tenho o Senhor. Sabe, aquela oração de Davi, no Salmo 51, quando ele se quebranta diante de Deus, ele fala assim, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, torna, dá-me a alegria da salvação. É essa oração. Eu imagino o chororó que foi ali junto ao rio Aava, aonde Esdra e todos aqueles que estavam com ele, que iriam retornar para Jerusalém, fizeram, né? Deve ter sido assim um grito só. Então, não foi assim, sabe quando você está reunido numa reunião de oração, onde, né, todo mundo, não é aquele gritão, né, todo mundo falando em línguas estranhas, né, aquele barulho enorme, não foi isso, né? Foi súplica, imagina, foi uma gritaria, mas de dor, de invocar, chamar a atenção do Senhor. Ah, Senhor, por favor, me ajude. Foi isso que eles fizeram. Jejuaram e suplicaram. Chamaram a atenção de Deus, honraram a presença de Deus, honraram a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus os atendeu. E o que eu quero declarar é, assim como Deus deu uma jornada segura, assim como Deus deu uma jornada bem-sucedida para Esdra, Deus será comigo e com você nessa nossa jornada, nesse desafio. Quero profetizar portas abertas, céus abertos, revelação, intimidade. Eu quero profetizar que nós navegaremos não em águas turbulentas, mas iremos mais fundo, aonde as ondas elas não conseguem
nos atingir, mas nós seremos levados, né, por aquelas correntes submarinas, né, aonde o Senhor vai nos revelar coisas profundas que o ouvido ainda não ouviu, que o olho ainda não viu e nem desceu ao coração do homem, porque é isso que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Eu quero orar nessa hora, em nome de Jesus, e depois oportunizar você para dar um salve nesse nosso primeiro dia e nessa primeira live. Feche seus olhos por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o mesmo Deus que estava com Esdras lá junto ao rio Ahava, é o Deus que está conosco aqui nos mais diversos lugares dessa nossa cidade. Então, continua, Senhor, conosco durante todo o decorrer desse desafio, desse percurso, desses 142 dias, que haja livramento, que haja provisão, que haja escape, que haja revelação, que haja direcionamento, que haja estratégia, que haja criatividade, que haja intimidade, que haja empoderamento, que haja unção sendo derramada quando estivermos debruçando sobre a sua palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo para estar conosco em toda essa jornada, em todo esse desafio. Ministra mesmo, Senhor, nos nossos corações, ó Deus, e glorifica o Pai, glorifica o Filho. Sim, Espírito Santo, faz isso, faz acontecer na vida, no lar de cada um dos teus filhos que estão nesse desafio. Faz acontecer através da vida de cada um de nós nesse restinho de ano, nesses 142 dias. Senhor, que ainda que nós não vivemos já nesse maior tempo que passou no primeiro semestre, nós possamos viver nesses últimos tempos desse ano de 2023. Abençoa o seu povo e abençoe a cada um de nós. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, amém e graças a Deus.